Glória a Deus. Pode se assentar, gente. Vamos ficar à vontade. Sintam-se em casa. Rapaz, eu já comentei com alguns irmãos. Você já sabe, meu nome é Antônio. Eu sempre tive vontade de conhecer essa casa. Mas eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui pregando a palavra de Deus, né? Acho que isso prova que a palavra de Deus diz que os sonhos de Deus, eles são maiores do que os seus. Então, se porventura existe algum sonho ainda dentro do seu coração aí guardado nessa noite, engavetado, escondido, que você arquivou porque talvez pensou que não conseguiria ou não teria capacidade, traz ele à tona de novo, porque o Senhor tem coisas ainda maiores. Que a palavra do Senhor fala que o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, é o que o Senhor tem reservado para aqueles que nele esperam. Amém? Eu confesso para vocês que depois de uma abertura de culto como a gente teve do irmão Daniel, quanto tempo eu tenho? Só para eu saber, para eu não passar muito da hora. Oi? 2 horas? Eu acho que dá. Depois de uma abertura, igual o irmão Daniel fez, um louvor maravilhoso, né, que o irmão, agora eu não sei se é o Deus, Jô. O Jô, é tudo igual. Um original, outro da Shopee, tudo igual. Depois de um louvor tão lindo como esse, depois de uma palavra dessa sobre as ofertas, sobre os dízimos, mas que poderia dar só a bênção apostólica e a gente ir embora. Porque eu já ouvi Deus falando desde o começo. Foi uma coisa maravilhosa e em cada detalhe eu já comecei a ouvir até Deus falando dentro daquilo que eu tinha separado, dentro daquilo que Deus propôs ao meu coração para trazer para vocês nessa noite. E a coisa mais interessante que eu quero dizer para vocês, se doer, fica triste não, porque doeu mais ainda em mim. Eu fui o primeiro a apanhar e eu trouxe aqui para vocês para dividir um pouquinho, amém? A palavra de Deus que a gente vai ler hoje está no livro de Êxodo. Eu até trouxe a minha Bíblia aqui, mas eu vou ler no celular, porque a versão do celular é mais atualizada, ela está mais dentro do nosso contexto. A palavra está no livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 19. Nesse texto aqui de Êxodo, a gente vai ver o sogro de Moisés, Jetro. Por isso, quando Daniel abriu o culto, eu pensei assim, não é possível que ele vai ler o versículo que eu vou pregar, cara. Será? Quase foi. Nessa palavra aqui, Jetro, ele chama Moisés e dá um conselho a Moisés. Como tema da pregação, homens fortes em tempos difíceis. Realmente a gente tem que ser forte, porque os tempos são difíceis. A gente vive um tempo em que o ditado popular diz que homem é tudo igual, homem não presta, homem não tem valor, só muda de endereço, mas nós somos aquela geração de homens que veio para mudar esse quadro. Nós somos aquela geração de homens que veio para poder reverter tudo que o mundo fala, tudo que o mundo diz, ou qualquer coisa que qualquer ditado vem estar falando a respeito da gente. Nós somos homens de valores, somos homens que somos tementes a Deus, homens responsáveis com o seu compromisso na sua casa. Quantos aqui são solteiros? Os homens. Continua esperando o Senhor, irmão. O resto tudo casado? Espera no Senhor. E logo, logo vem sofrer com a gente. A gente tem aí a responsabilidade de ser o sacerdote do nosso lar. A gente tem a responsabilidade de trazer para a nossa casa tudo aquilo que Deus nos confiou. Tudo aquilo que no dia que você colocou uma aliança, ou o nosso irmão ainda vai colocar a aliança na mão de uma jovem, que você prometeu quando você disse assim, eu prometo te amar, te respeitar. Aí você fala na alegria, na tristeza, na angústia, e tudo isso ainda é uma responsabilidade nossa, mesmo depois de 1 mês, 10, 15 anos de casado. Em janeiro do ano que vem eu faço 15 anos de casado, eu já começo a profetizar que eu vou fazer, né? Tanto eu vou estar lá quanto a minha esposa também, né? Já profetizo isso. E a minha meta é chegar a passar dos 60 anos de casado. De idade não. Quero passar de 60 anos de casado aí, irmão. Eu quero poder ver as minhas gerações anteriores, as minhas próximas gerações, as anteriores não dá para ver mais. As minhas próximas gerações servindo ao Deus que eu sirvo, louvando ao Deus que eu louvo e passando pelas provas junto com Ele. Porque como diz o tema da mensagem, homens fortes em tempos difíceis. Porque na verdade a palavra do Senhor, ela nunca prometeu para mim e para você facilidade. Nunca foi dito em nenhum versículo ou em nenhum capítulo da Bíblia para que a gente viesse servir a Deus e tudo seria um mar de flores, uma alegria total, tudo seria 100% light. Muito pelo contrário, né? Mas a palavra de Deus também fala que o Senhor, Ele diz que Ele estará conosco até o último dia, nos ajudando, nos perdoando, nos salvando, nos ajudando. Lá no livro de Êxodo, capítulo 18,
O versículo 19 diz assim: ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante a Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, fazendo-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isso fizer, assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo esse povo tornará em paz ao seu lugar. A parte que me chama a atenção é: procura homens capazes, homens tementes a Deus, e tem a parte que fala homens de verdade. Porque para ser um homem de verdade não é necessário apenas que você nasça homem, que você tenha um nome de homem e que alguém diga, você é homem. Para ser um homem de verdade é necessário tudo aquilo que o nosso irmão Daniel falou na abertura do culto. É necessário você ser um homem temente a Deus, que foge da imagem da presença do mal. Você ser um homem que sabe aonde você deve estar andando e aonde você não deve estar andando. E isso eu falo porque ele foi falando aqui no início do culto e foi passando o filme na minha cabeça. Quando eu vim trabalhar como instrutor aqui em Leopoldina 9 anos atrás, eu comecei a trabalhar na Pit Stop e logo trabalhando lá, grupo de WhatsApp, né, um monte de homem lá e tal, e eu tô lá no grupo do WhatsApp, beleza. E eu pensei assim, o grupo do WhatsApp é para quê? Só para poder a gente passar informação de aula, reclamação de salário, o quê? Só que na verdade era um grupo onde eles falavam mal dos patrões e tal, e por aí ia, né? E já foi uma coisa que eu já não comecei a gostar muito, porque se eu tenho alguma coisa contra alguém ou algo a reclamar, eu vou na pessoa e falo, e converso. E isso faz com que a gente mantenha um bom convívio, faz com que a gente seja cristão de verdade. E logo em seguida, um belo dia, meu filho tinha aí, 9 anos atrás, meu filho tinha 3 anos, o mais velho. Meu filho no meu celular, e antes de passar o celular para ele, eu vi que chegou uma notificação. E quando eu vi a notificação da mensagem, era um vídeo pornográfico. E opa, na mesma hora que eu vi aquilo ali, não vou dizer para vocês que a tentação ela bate a porta, mas eu olhei e falei, cara, que isso, irmão? Eu falei, não aceito isso não, em nome de Jesus. Aí apaguei e mandei a mensagem lá para eles. Falei assim, gente, meu filho pega meu celular e tal, vamos evitar de passar esses determinados tipos de conteúdo e tal. Beleza, passou aí uns 3 dias, torna a aparecer de novo. E eu fiz o quê? Saí do grupo. E logo ao sair do grupo fui taxado como metido, como puxa-saco do patrão, porque eu não estava no grupo que eles faziam as coisas erradas e tal. Mas na verdade não era isso, é porque a gente tem que fugir da presença do mal. Se você sabe que... Aí eu vou falar pro meu irmão que é solteiro. Se você sabe que logo após, a gente que é casado, a gente não passa mais por isso, irmão. Glória a Deus. Se você sabe que um abraço leva a um beijo, que um beijo leva a uma massa e um amasso leva a outras cositas mais, não começa. Porque a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, ele é claro quando ele diz assim, não case. Mas se for para ficar abrasando, é melhor casar. Beleza? E eu falo isso porque essa semana agora eu estava aconselhando meu pequenininho, que antes era pequenininho, mas agora tem 12 anos, está maior do que a mãe dele. E eu estava aconselhando ele porque já tem uma menina mandando mensagem para ele, falando assim, eu quero conversar com você. Você gosta de mim, eu gosto de você, e ficou aquilo. Ele veio conversar comigo. E eu fui explicar para ele. Falei assim, filho, existe um propósito, existia um grupo antes na nossa igreja, uns anos atrás, que era Eu Escolhi Esperar. E esse Escolhi Esperar, o casal, por exemplo, 12 anos os dois, eles vão orando ali, quando eles tiverem idade de casar, eles vão se casar. Se for de Deus, vai casar. E eu estava explicando ali para ele, dentro dessas coisas e tudo e tal, e ele me trouxe, e durante essa semana foram várias coisas que foram vindo até mim, que foi completando a mensagem que Deus propôs no meu coração de trazer para vocês nessa noite. Ele falou assim, mas pai, na escola, todos os meninos da minha idade já estão dando beijo na boca, eles já estão abraçando, inclusive uns já estão até um passo à frente. E eu disse para ele, dentro da luz da palavra, assim, meu filho, você acabou de se batizar, se batizou em dezembro do ano passado, e para mim foi uma coisa assim, eu acho que para mim foi um orgulho tão grande quanto um pai tem de um filho chegar e falar assim, peguei 3 meninas na festa. Eu fiquei muito mais orgulhoso de saber que o meu filho
estava entregando a vida dele para Jesus tão cedo. E isso porque ele queria se batizar com 9 anos. Só que eu e minha esposa, a gente foi segurando ele. Não, 9 anos, está muito cedo, muito novo e tal. Até que no final, com uns 11 anos, eu perguntei para ele, cara, por que você quer batizar? E ele falou, porque eu quero firmar para todo mundo ver que eu sou de Jesus. E poxa, aquilo ali, cara. E talvez você pode estar pensando assim, pô, mas você veio para falar da sua família? Não, eu vim para falar do meu referencial. O irmão Daniel falou uma coisa que é importante e interessante a gente frisar. Ser crente aqui dentro é muito fácil. Pegar um microfone, ler um versículo bacana, desenrolar ele, cantar um louvor, se portar corretamente, não olhar para nenhuma mulher e tal. No caso eu vou falando assim porque a maioria é homem. É fácil demais. Molezinha, melzinho na chupeta. Se lá fora. E quando ninguém está vendo? Tem um louvor que fala assim, quem é você quando ninguém vê? Só você mesmo pode responder. Por trás da aparência, só Deus sabe o que você esconde. Então é interessante isso, porque eu me lembro do meu pai tinha um bigodão assim, ele só deixava o bigodão até aqui, raspava o cavanhaque, eu achava aquilo o máximo. Isso aí há 20 anos atrás era maravilhoso. Falei, caraca, eu quero ser igual ao meu pai. E eu tinha só um bigodinho com penugenzinha de franguinho novo, e eu ficava raspando aquilo toda semana para ver se ele engrossava, porque eu já queria virar homem logo. Porque naquela época meus pais não eram cristãos e eu também tão pouco, e eu pensava que você ser homem era você ter barba, era você ter uma voz grossa, era você ter uma mulher do lado, e eu pensava, pô, tô doido para ser homem logo e tal, e nada. E assim agora vem com meu filho. Só que na verdade com meu pai teve alguns referenciais dele que eu não quis. Teve algumas coisas que eu falei assim, não, isso aqui eu não quero. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, isso aqui eu não quero. E a gente vê isso em que sentido? Meu pai era um homem trabalhador, honesto, no sentido de pagar as contas dele em dia. Ele podia perder, mas se ele te prometesse uma coisa, a palavra dele valia mais do que qualquer documento assinado. E essa foi uma das coisas que a nossa geração atual e as gerações futuras perderam, a palavra. Antigamente, para vocês terem uma ideia, a minha mãe, o pai da minha mãe biológico, falou para o compadre dela assim, se nascer menina, eu te dou. Foi só uma palavra, foi só uma conversa. E era uma criança, gente. Eu não estou falando de um copo d'água, não estou falando de um papel, mas de uma criança. E quando nasceu era menina e o meu avô biológico realmente deu a minha mãe para o compadre dele. Então eu falo isso para trazer para vocês a ideia, a dimensão do que era a palavra do homem antigamente. E hoje em dia tem homens, eu dou aula para jovens aí, de 18 a 20 e poucos anos, que você fala assim, ó, amanhã a sua aula é 7 da manhã. Beleza? Beleza. Você vai vir? Vou vir. 7h30 da manhã o cara não chegou. Aí você conversa com ele e fala assim, pô, o que aconteceu? Ah, minha mãe não me acordou. Dá vontade de... Ah, minha mãe não acordou? Tem uns que às vezes eu estou assim, estou dando aula e o rapaz já com barba na cara, 20 e poucos anos, quando tiver faltando uns 10 minutos para acabar a aula, você me avisa? Eu falei assim, avisa, às vezes o cara vai tomar um remédio, não sei, né? Eu falei, falta 10 minutinhos. Ele parou o carro, pegou o telefone rapidinho, posso fazer a ligação? Eu falei, pode. Eu falei, será que é alguma coisa? Ô mãe, tá acabando a aula, você não vem me buscar? Eu olhei, eu falei, que isso? Falei, meu Deus. Eu falei, o que está acontecendo com a geração atual, gente? Aí o povo reclama quando a gente fala assim, geração Nutella. A geração Nutella, por quê? Eles perderam o referencial. E uma coisa que foi falada no vídeo, logo quando eu cheguei, já me impactou, já Deus falando assim, ó, está confirmado, é que tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. E tempos fáceis fazem homens fracos. E nessa geração atual de homens fortes, quais nós somos, pertencemos a elas, nós temos a obrigação, nós temos o dever de não permitir que os tempos fáceis que a gente proporciona para os nossos filhos, ou vamos proporcionar para os nossos filhos, façam com que eles sejam fracos. E eu falo isso porque lá em casa eu já tento trabalhar isso. Por isso que eu falo para vocês que quando a palavra dói aqui, ela já doeu na vida do pregador. Lá em casa, muitas das vezes, eu fico vendo meu filho, ele estuda aqui no Judite Lins e eu moro uns 200 metros lá para frente, perto do Randall ali. E tem dia, às vezes, que ele chega perto de mim, você me leva, pai, na escola? Eu falo assim, vai caminhar que faz bem para a saúde, vai, te embora, rapaz. Que caminhar, eu lembro que a minha escola era daqui no Vale do Sol. Ou, no caso, para quem não é daqui, vai daqui no posto de guarda lá. E eu ia andando, filho, e voltava felizão, tranquilaço.
Nunca falei assim, pai, o senhor me leva? Eu sabia que a resposta era não. Uma vez com chuva, eu liguei para minha mãe e falei assim, mãe, tá chovendo, tem como a minha irmã vir me buscar? Ela falou assim, você vai sair daí e vai para onde? Eu vou para casa. Ela falou assim, então, aqui em casa tem roupa seca, toalha quentinha, cobertor, você tem 10 minutos para estar aqui. Porque lá era assim, eu morava em favela, né, gente? E lá no Rio, lá na favelada lá, a minha mãe, ela tinha uma ordem, ó, você vai sair da escola às 4h30, você gasta 20 minutos de lá aqui, 4h55, tinha 5 minutos de tolerância. Eu quero você aqui dentro de casa. E se não chegasse, meu irmão, aí o coro cantava. O negócio, a minha mãe era pior do que segurança de baile funk. Ela botava mais medo do que o Ismael segurando a sacolinha de oferta. O Ismael segurando a sacolinha de oferta, você doa por amor ou por medo? Só assim. Meus irmãos, 3 características que foi falado no livro de Êxodo, aí no capítulo 18. Capaz, temente a Deus e o homem de verdade. Quando Deus fala de capacidade, Ele fala do homem dotado de capacidade, que possui qualidades necessárias ao desempenho. No caso aqui, estamos falando para homens casados, você precisa ser dotado de capacidades, você precisa ser dotado de habilidades e de qualidades que vão exigir de você o cuidado do seu lar. A gente tem visto uma geração onde o homem terceiriza muitas das vezes a parte da oração, a parte da consagração e deixa isso por conta da mulher. E por que eu falo, e vou falar mais uma vez, por que isso doeu em mim? Porque eu estava fazendo isso. Até o irmão Alain me chamar, eu estava terceirizando essa parte da oração. A minha esposa orava, ela abençoava a casa, ela fazia isso. Até que quando o irmão Alain me chamou para poder trazer a palavra aqui, e o Senhor botou no meu coração essa mensagem, isso aí já veio de encontro à minha vida, me chamando a atenção. O que eu, como sacerdote do meu lar, tenho feito? E eu estou me questionando desde aquele dia. Eu estava lá na academia e o irmão Alain veio e me tirou a paz. É gostoso demais pregar a palavra do Senhor, mas quando a gente fala, se você prega no tal culto, a paz da gente acaba, que você já pensa na responsabilidade, mas é uma tirada de paz gostosa. E eu fiquei pensando, o que eu, como sacerdote do meu lar, tenho feito? E automaticamente eu fui vendo algumas raposinhas, como o irmão Daniel falou, do ninho do passarinho ali, que vem, bota o ovinho. Automaticamente eu fui lembrando disso. Eu deixando de orar para assistir uma série, eu deixando de orar para ficar no Instagram. E nesse meio pensamento ali, eu fui lá rapidinho no histórico de uso do celular, da bateria, e estava lá 2h30 no Instagram. Falei, eita. Falei, meu Deus, quanto tempo eu orei? Nem um minuto direito. Senhor, abençoa o meu dia em nome de Jesus. Pum, fui embora trabalhar. Quanto tempo a gente tem orado na nossa casa? Quanto tempo você tem separado para Deus ou quanto tempo você tem roubado de Deus? Vamos falar assim, que assim é melhor. Quantas coisas têm te distraído? Porque muitas das vezes a gente pensa assim, não, o inimigo ele veio para me derrubar. Nada, ele veio para te distrair. Se ele te distrair, já está ótimo. Se ele conseguir te paralisar por um tempo, já está perfeito. E era isso que estava acontecendo na minha casa. Por isso que muitas das vezes a gente vai vendo algumas coisas não fluindo, algumas coisas não acontecendo, ou acontecendo de maneira incorreta, e a gente pensa assim, por que está acontecendo? Mas a gente não lembra o que era para a gente estar fazendo para que aquelas coisas não acontecessem. E muitas das vezes é onde entra a brecha, onde acontece, como a gente fala, das raposinhas. Elas vão entrando na vinha e vão ali levando ali o fruto. E assim eu fiz, comecei. Senhor, abençoa a minha casa. Comecei orando por 3 minutos. Porque é uma prática. Eu fui lá 3 minutos, 5 minutos, daqui a pouquinho, quando eu penso que não, hoje de tarde, por exemplo, a minha esposa teve que bater na porta do quarto e quer me matar de raiva, atrapalha eu orando. Mas ela bateu na porta do quarto e ela falou assim, meu amor, desculpa atrapalhar, mas você tem que se arrumar. E eu lembrei que eu tinha que vir para cá. Falei, meu Deus, que bênção. Mas eu estava naquela parte da oração assim, Senhor, abençoa minha filha nisso. E você vai falando. E quando você vê o próprio Espírito Santo que está orando por você ali, pela vida da sua filha, dos seus filhos e tal. E você vê que de fato você está exercendo o que fala que é o primeiro item no livro de Êxodo, que é a capacidade de exercer esse papel. E quando Jetro chama Moisés para isso, Moisés estava aí, ele ficava o dia inteiro sentado ouvindo a reclamação do povo. E quando Jetro chama Moisés para isso, ele chama para poder tirar um pouco dessa carga dele e ao mesmo tempo não tirar a visão dele
do que Deus tinha para ele de verdade. Imagina, por exemplo, aí o nosso pastor. Tem aí o líder dos homens, tem o líder dos jovens, tem o líder das mulheres, e são várias delegações, várias pessoas que delegam ali várias funções. Se fosse para ele fazer tudo sozinho, fica cansativo. Agora você imagina aí para Moisés, que tinha aí, vamos falar aí, milhões de pessoas, que tinha milhares de pessoas. Então ele separa ali alguns líderes, as causas mais difíceis mesmo, aquelas mais brabas, aí vinha para Moisés. Coisa pequenininha, resolve por lá mesmo e tira um pouco do peso de mim. E a segunda aí é temente a Deus. A palavra temente a Deus significa respeitá-lo, dar-lhe o lugar de glória, reverência, louvores. Significa aí nada mais, nada menos do que você reverenciar o nosso Deus, é você dar a Ele o lugar dele por direito, o lugar que pertence ao nosso Deus. E nessa questão aí a gente vai ver que de fato ali o Moisés, ele era um homem temente a Deus. Mas aí eu trago para a nossa vida, nós temos tido temor a Deus? E eu falo isso porque quando eu comecei a trabalhar nesse ramo aí de autoescola, quando eu comecei a dar aula, logo quando a minha esposa chegou na loja que ela trabalhava, que ela falou toda orgulhosa, toda feliz, porque até então eu só trabalhava como servente de pedreiro, carregando peso, era só assim, nunca tive um serviço manso, tranquilo. E quando ela chega lá para poder dar a notícia, a primeira coisa que a mulherada que trabalhava com ela falou foi a seguinte: todo instrutor é safado. E na época aí, não vou falar nome, mas na época tinha um médico aí em Leopoldina aí, que ele passou por um escândalo, onde ele estava tendo um caso com a enfermeira, a esposa dele foi lá e quebrou o hospital inteiro. E eu lembro disso, que logo de noite teve um aniversário e as meninas falaram assim, ó, cuidado que todo instrutor é safado. Eu falei, ó, é mesmo? Então posso dizer que todo médico é safado? Não. Posso dizer que todo mecânico é safado? Não. Existem pessoas que no meio de cada segmento, elas não valorizam o que é correto, o que é justo, o que é certo. Existem pessoas que não são tementes a Deus. Existem homens que não são tementes a Deus. Porque uma das coisas mais importantes que eu penso na minha vida, eu não me importo se o meu pastor está me vendo, se a minha esposa está me vendo ou não, eu me importo que o meu Deus, Ele está me vendo a todo tempo. Ele está te vendo a todo tempo. Então tudo que você faz, não pense você que, por exemplo, vou pegar um gancho aqui no irmão Daniel, né? No irmão Daniel. E um videozinho aqui. Vem pra cá porque o tecladista tá me vendo, né? Nossa, ninguém tá vendo o que eu tô vendo, mas Deus tá vendo. Então não adianta a gente querer se esconder, a gente querer correr do que é responsabilidade nossa, porque o nosso Deus tudo vê. E na última questão aí, Jetro fala para Moisés, homens de verdade. Quando ele fala homens de verdade, ele não está falando do seu nome, ele não está falando da sua testosterona, ele não está falando exclusivamente, como eu disse no início, se você é um homem, um menino, mas ele está querendo dizer homem de verdade, que não foge da responsabilidade, que não foge do compromisso, que assume o seu papel como um homem dentro do seu lar, que não terceiriza para a esposa as obrigações, as respostas, os compromissos. A gente vive um tempo em que a mulherada está dominando o mercado. Eu me lembro que há 10 anos atrás, quando eu fui dar minha primeira aula teórica na sala de aula, tinham ali 30 pessoas, 2 mulheres, 28 homens. E hoje em dia, graças a Deus, não dou mais aula teórica, que eu não gosto. Me chama para pregar para 1000 pessoas, mas não me bota na sala de aula não, que eu dou uma aula legal, mas eu não gosto não. Eu gosto mais de estar lá fora na rua. Hoje em dia você chega numa sala de aula onde tem 30 alunos, 28 mulheres e 2 homens. A mulherada está crescendo no mercado. Antigamente você não via mulher tirando carteira, hoje você vê. Antigamente você não via as mulheres tirando carteira de ônibus, hoje você vê. Essa semana eu vi uma na carreta, eu fiquei orgulhoso por ela. Eu nem conheço a menina e nem é da minha autoescola, que agora eu trabalho em outra. Mas eu fiquei orgulhoso dela, que eu pensei assim, caraca, a mulher está dirigindo um carretão grandão. A minha esposa, para vocês terem uma ideia, foi a primeira mulher de todas as gerações da família dela a ter uma habilitação. Primeira, a dirigir um carro. Nunca nenhuma outra tinha dirigido. E após ela, foi vindo sobrinha, foi vindo mais outra sobrinha e vão vindo outras. E isso eu trago para vocês como exemplo de que tudo que a gente faz aqui na Terra como um homem de verdade, outros vão ver e vão querer seguir o exemplo. Como eu estava falando para vocês, a questão da barba do meu pai, o meu filho hoje em dia ele fica olhando a minha barba e ele fala assim, e aí pai, quando que eu vou chegar nisso aí? Eu falei, calma, não tem pressa. A minha começou a crescer depois dos 30. Eu com 12 anos eu estava doido para ela nascer. Se eu soubesse que ela só ia crescer mesmo depois dos 30, eu não tinha preocupado tanto antes.
E o cabelo, então, nem te falo. Eu tinha cabelo, gente. Acredite nisso. E um dia desse, para piorar a situação, ele chegou perto de mim. E eu sempre raspo. Hoje, que eu acho que não deu tempo de raspar, ele falou assim: pai, quando que eu vou ficar careca? E eu pensei assim, pô, ele tá preocupado. Falei assim: ô filhão, fica tranquilo, cara. Eu acho que você não vai ficar careca não, que você vai puxar o lado do seu avô. Pode ficar tranquilo. E quando eu disse que ele não ia ficar careca, ele ficou triste. E quando ele ficou triste, eu falei assim: por que você tá triste? Ele falou: porque eu queria ser igual a você. Nossa, só de falar me dá até um nozinho na garganta, porque, cara, eu sou cristão dentro da igreja, mas eu sou cristão também lá dentro da minha casa. E o meu filho, nessa época ele tinha 10 anos. Uma criança com 10 anos de idade, ela percebeu alguma coisa de bom em mim. E eu falo isso porque criança é sincera. Se a criança fala que gosta de você, ela gosta. Se ela fala que não gosta, dá uma vergonha, dá o coração, mas é porque ela não gosta. E quando ele ficou triste, eu falei assim: meu filho, seu cabelo é lindo. Eu queria ter um cabelo igual ao seu, cara. Só que infelizmente eu não tenho. Papai tá ficando carequinho aqui e tal. Sua mãe levou os meus cabelos. E quando eu falei isso para ele, ele voltou a ficar feliz de novo e tal, vida que segue. Mas eu trago isso para vocês para mostrar que sempre vai ter alguém observando você como homem e querendo ser um homem igual a você. Se ainda não tem, comece então a trabalhar isso dentro de você, para que você seja um homem de verdade, e que não somente um homem de verdade, mas um referencial para essas próximas gerações que vêm. Porque essas próximas gerações que estão vindo aí, elas são gerações carregadas de conhecimento, lotadas de conhecimento, mas sem nenhuma prática, sem nenhuma experiência, sem nenhum conhecimento do conhecimento que eles têm. E eu falo isso porque às vezes eu chego no meu filho e falo assim: cara, se você soubesse o poder que você tem nas suas mãos, que é um celular para você poder pesquisar, estudar e tal, você não ficaria tirando nota baixa. Eu fui aconselhando ele. E eu falo isso porque essa geração de hoje, ela é tão carregada de conhecimento que eles não sabem o que fazer com o conhecimento deles. Por isso que hoje a gente volta para a questão da ansiedade. A gente vê homens aí ansiosos, jovens ansiosos. Tem um que eu dou aula que se eu der 2 aulas seguidas para ele, ele tem que tomar um comprimidinho para a ansiedade dele, que ele fica ansioso na aula. E eu falei assim: que isso, cara? Eu falei assim: vamos fazer o seguinte, a partir de hoje, você não vai tomar um remedinho nas 2 aulas não. A gente vai fazer o seguinte: na hora que bater aquela ansiedade, a gente vai parar o carro, a gente vai fazer um exercício de respiração junto. Vamos orar? Ele: mas eu não sou cristão. Eu falei: mas eu sou. Você não é, mas eu sou, não te perguntei. O bom é que no carro eu sou o professor, eu que mando. Vamos orar, eu vou orar e você vai ver como é que Deus vai aquietar o teu coração. Se Ele não aquietar o teu coração, aí eu te libero você tomar o remédio, se você quiser, tranquilo. Vamos. 3 dias fazendo isso. No 4º dia, nem oramos. Falei assim: por quê? Porque a ansiedade já não bateu nele. Porque ele já condicionou na mente dele o quê? Que a ansiedade é uma coisa que vem ao coração dele, que ele não pode controlar. O que é ansiedade? A ansiedade é a gente querer preocupar com uma coisa hoje que vai acontecer amanhã. O amanhã a Deus pertence, o amanhã não pertence a nós. Se o amanhã estivesse no meu domínio, estivesse no meu controle, aí sim eu poderia me preocupar. Há 8 anos atrás eu passei por um tipo de enfermidade em que a minha coluna travava. Quando a minha coluna travava, eu ficava 15 dias sem andar. Não era aquela coluna de travada, eu não conseguia me curvar não, era de ficar deitado no chão sem me levantar. A minha esposa me dava banho no box do banheiro igual um tapete. Eu jogado no chão e ela me dando banho. E devagarzinho eu ia levantando, era um processo. E várias consultas em vários médicos e tal, até que um dia o doutor Ângelo chegou para mim e falou assim, me ligou, falou assim: vem aqui no meu consultório, que eu tinha mandado a ressonância para ele, falou: já sei qual que é o seu problema. E olha que interessante, eu fui da minha casa até lá pensando assim: tomara que não seja psicológico, porque quando é físico a gente trata. Se alguém chegar para você hoje e falar assim: ó, você precisa malhar, você precisa ir para academia, você precisa caminhar, você precisa correr, moleza, isso é fácil. Mas se alguém chegar para você e falar assim: não se preocupe, não fique ansioso, não tem como. Não tem como você chegar para uma pessoa que sofre de depressão e falar para ela assim: não sofra, não fique depressivo, não tenha síndrome do pânico. Eu falo isso porque quando eu casei com a minha esposa, ela tinha tudo isso. A minha esposa foi abandonada no casamento dela. E ao ser abandonada, quando ela voltou para Leopoldina, isso foi lá na Bahia, quando ela voltou para Leopoldina, a mente dela ficava falando para ela assim: o que os vizinhos vão pensar? Ninguém na minha família nunca se divorciou, nunca se separou. O que vão falar de mim? E com isso, ela, com 18 anos de idade, ela chegou em Leopoldina, foi para dentro de casa e não saiu mais.
E com isso ela desenvolveu depressão, síndrome do pânico, insegurança, a autoestima baixa. E isso aí é o que Deus tem colocado para que eu ajude ela ao longo dos anos, para que ela não sinta essas coisas. Mas eu aprendi que não adianta eu chegar para ela e falar assim, não sinta. Eu tenho que apenas abraçá-la, orar, sofrer um pouquinho junto com ela. É o que tem faltado nessa geração de homens, você abraçar a sua esposa e deixá-la chorar. Teve um dia desse da semana aí que eu sentei do lado dela. Eu não sou perfeito, tá, gente? Eu tenho meus defeitos, muitos. Mas o que eu posso fazer para tentar melhorar o tempo. Teve um dia que eu sentei do lado dela, eu olhei para a cara dela e falei assim, fala. Ela falou assim, falar o quê? Eu falei, eu estou sentindo que você precisa falar. E ela ficou, sem exagero, gente, umas 2 horas, por baixo, falando, e eu só, que isso? Não acredito. Sério. Isso quando dava tempo de eu falar isso, porque ela não deixou. Ela foi falando direto. Eu acho que o Alan deve estar nesse nível. Não está podendo falar muito, não pode nem discutir relação dela. Ou se discute relação, a mulher discute sozinha. A Alan só segura. As nossas esposas precisam da gente como homens de verdade. Elas precisam da gente. Elas precisam olhar para o lado e saber que mediante a turbulência, mediante ao vendaval, ao tumulto, tem um homem ali que vai resolver a situação. Na situação de Pedro e Jesus, Pedro sabia que Jesus estava ali e que Jesus ele ia acalmar a tempestade. Na situação do nosso lar, a nossa esposa tem que olhar para a gente e ver e crer que nós somos homens de verdade, que vamos conseguir apaziguar as tempestades do dia a dia, os problemas, as dívidas, as contas. A nossa geração de hoje sofre muito com isso e elas têm que olhar para a gente e saber que a gente tem a solução. E digo mais, nem sempre talvez vamos ter a solução, mas elas querem olhar para a gente esperando que a gente recorra a elas, porque não somos uma só carne. Então ela quer olhar para o lado e saber que tem um homem humilde que vai chegar para ela e falar assim, meu amor, eu fiz isso aqui, mas o que você acha? Porque o homem como cabeça da sua casa, a mulher ela tem uma visão, muitas das vezes, mais ampla do que a gente. Eu falo para o pessoal que no meu segmento de trabalho, a gente sente falta de uma mulher dando aula. Por quê? Porque diante a todo o preconceito que os homens, nós homens mesmo fazemos, que muitas das vezes a gente fala assim, mulher no volante perigo constante, mulher tudo bem a roda, mulher isso, mulher aquilo e tal. Aí eu acho engraçado uma coisa, eu vou vender meu carro, aí eu coloco lá no anúncio, carro de mulher. Por quê? Mas a mulher não é meia roda? A mulher não é um perigo constante? Por que eu vou colocar carro de mulher? Porque as mulheres são mais cuidadosas, elas são mais prudentes. E digo mais, quando você vai numa seguradora fazer o seguro do seu carro, se for de mulher é mais barato. Por quê? Porque o seguro sabe que a mulher ela não é imprudente igual a gente. Nós homens somos mais imprudentes. E trazendo isso aí à luz da palavra de Deus, precisamos da mulher, para que elas venham aí então dar essa visão especial para a gente. No nosso segmento de trabalho, nós homens somos muito práticos. Freio, embreagem, freio, acelerador, marcha, tal. Eu participei de um estágio com uma mulher lá no Rio, e a aula que a mulher deu foi melhor do que o curso de instrutor que eu fiz. A aula que ela deu foi uma aula excelente, porque a mulher ela preza os detalhes. Nós homens, por exemplo, aqui a maioria está de preto. Ninguém está nem aí. Bota um lugar com um monte de mulher só de preto com a mesma roupa para tu ver. Olha o problema. Por quê? Porque elas prezam os detalhes. E nós não, nós somos práticos, somos objetivos. Camisa, calça, cueca. Tá lindo. Tá lindo, tá chique. Agora bota um monte de mulher aí. É saia, é vestido, é calça, é blusa, é brinco combinando com não sei o que, o cordão. Eu fico assim, às vezes eu tô vendo futebol lá e a minha esposa tá na correria já se arrumando, fazendo chapinha, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí ela fala assim, você não vai se arrumar não? Já tô pronto. Aí ela olha, chinelo, short, eu falei, calma, relaxa. Em 10 minutos eu vou lá, já fiz tudo e ela ainda não começou nem a fazer o que ela já estava fazendo há mais de 2 horas. Aí eu falo assim, pra que você me apressou, cara? Mas por quê? Elas têm mais detalhes, elas têm mais coisas a fazer, a gente tem que ter paciência. O apóstolo Paulo ele fala que quando ele era menino, ele falava como menino, ele agia como menino, ele pensava como menino. Agora que sou homem, eu tenho que pensar como homem, eu tenho que agir como homem e eu tenho que ter atitudes de homem. E quando a gente fala homem, a gente fala o homem comprometido, a gente não fala... Existem muitos homens hoje em dia que são moleques.
né? O irmão estava falando a respeito de agressão no lar, essas coisas. Eu me lembro da pandemia, uma sobrinha minha que está fazendo direito na época, ela disse que durante a pandemia subiu muito, tipo a 200%, a quantidade de homens que batiam nas esposas por estar em casa. Tem muito homem que não tem o prazer de voltar para casa, tem muito homem que não sabe o que é estar em casa. Eu saí de casa agora e eu vou falar para vocês, eu já fui abençoado só de sair. A minha filha de 5 anos, chorando, me abraçou, falou assim: você vai voltar? Lógico que eu vou voltar, minha filha, eu fico doido. Quando você me vê saindo do trabalho, se você me vê com fone de ouvido, de cabeça baixa, você pode ter certeza que eu estou indo direto para minha casa, eu não paro para falar com ninguém, eu não converso com ninguém. E quando os outros, às vezes o fone está até descarregado, o pessoal me grita, eu finjo que nem ouvi, fui embora, porque eu quero chegar na minha casa, porque lá tem gente me esperando. E como homem de verdade, você tem que ter esse prazer de voltar para sua casa. E me recordo um amigo uma vez falando assim: eu não tenho prazer de estar em casa. Eu falei: que isso, cara? Por que você não tem prazer de estar em casa? Ele falou: porque a minha mulher é assim, assada, tal. E ele ficou ali uns 10 minutos falando do que a mulher dele era de ruim. Eu quase falei assim: é o rascunho do inferno essa mulher. Mas aí eu cheguei para ele e falei assim: e você? O que você faz para ela ser assim? E ele falou assim: eu não faço nada. Eu falei: impossível. Porque se sua mulher é isso tudo de ruim, e até hoje, com mais de 5, 6 anos de casado, você não tomou nenhuma atitude para poder ajudar ela a se tornar em alguma coisa boa, o mal está em você também. Então, muitas das vezes, quando você abrir a boca para reclamar da sua esposa, da sua companheira, primeiro se analise. Por que ela está reclamando disso? E eu falo isso porque algumas reclamações que a minha esposa fazia um tempo atrás de mim, logo aí com uns 10 anos de casado e tal, o pessoal fala muito da crise dos 7 anos, a minha crise veio aos 10, e eu comecei a refletir e comecei a entender que a maioria das queixas que ela fazia, elas nasciam em mim e refletia nela. E foi onde eu comecei a tratar comigo mesmo, a resolver alguns problemas e comecei a acertar algumas coisas. E só voltando na situação que eu estava falando, quando eu cheguei no Dr. Ângelo, ele chegou para mim e falou assim: filho, o seu problema ele é psicossomático. Aí aquilo me doeu. Eu falei: sério, doutor? Eu falei: o seu problema está aqui. E muitas das vezes o teu problema ele está aqui. Você está tentando buscar uma cura física, mas na verdade a cura que você precisa ela está na sua mente. Comecei a tratar com a psicóloga, conversando com ela, e eu descobri que eu tinha dificuldade de chorar. Eu não chorava. Para mim chorar na frente de alguém estranho que não fosse a minha esposa, só se me batesse muito. Eu não chorava de jeito nenhum. E hoje eu me vejo na presença de Deus, diante de louvores que tocam o coração da gente, me derramando como criança. Já teve culto na minha igreja de acabar o período de louvor e eu ter que sair porque as lágrimas não paravam de rolar. E eu descobri através disso aí a cura. E através dessa psicóloga, a gente conversando, o que eu descobri que me travava? Há anos e anos atrás, que eu tinha uns 11 anos de idade, cheguei em casa todo felizinho em casa, e falei assim pro meu pai: dei meu primeiro beijinho. E era selinho. E meu pai chegou: ó, que bom isso aí, esse é macho. E logo depois eu estava brincando no chão com meus carrinhos, que eu adorava brincar de carrinho de flexão e tal. Brincava sozinho por horas. E meu pai chegou e falou assim: agora que você está beijando na boca, homem não brinca, homem não chora. E ele foi falando o que o homem não fazia. E aquilo ali criou-se um cadeadozinho na minha mente e me bloqueou para o resto da vida, até pouco tempo atrás. E eu descobri que homem brinca sim. Se você for conversar com o pessoal da minha igreja, o pessoal fala assim, lá o pessoal me conhece como Tony. O Tony? Nossa, onde ele está, a bagunça está instalada. Aqui eu estou comportado porque eu quero voltar de novo. Então, se eu bagunçar, vocês não vão me chamar de novo. Na minha casa, então, eu no meio das crianças, eu sou outra criança. É mais um filho que minha esposa pegou para adotar, para criar. E eu descobri que o homem chora sim. Você tem sentimentos. Assim como as mulheres, você tem sentimentos. Só que muitas das vezes a gente não sabe expressar, a gente não sabe botar para fora, a gente não sabe jogar esses sentimentos, seja com lágrimas, seja com palavras. Mas você precisa buscar essa cura em Deus. Se for vontade de chorar, chore. Meu irmão, eu não estou nem aí para quem está do meu lado. Se a presença de Deus invadiu meu coração, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por uma determinada luta, se eu tiver que chorar, eu vou chorar.
porque eu sei que eu vou chorar aos pés daquele que pode me dar a solução do problema. Isso é muito importante. E o homem brinca assim. Logo, alguns de vocês já têm filhos, outros que ainda não têm, daqui a pouquinho vem os netos. Hoje, se já vieram, você brinca assim, você se diverte assim. Um dia desse eu estava brincando de salão de beleza, irmão. Nem cabelo eu tenho, eu estava prendendo o cabelo das bonecas. E aí? Se eu for levar nessa ideia aí, como é que fica? Eu estava penteando cabelo de boneca e prendendo cabelo de boneca. Porque eu me brinco assim, porque eu quero criar nos meus filhos a ideia de que um homem de verdade não é apenas aquele homem que sai de manhã cedo, vai trabalhar, traz o sustento para casa, senta no sofá, assiste a televisão, dorme e tal, não. O homem de verdade, ele faz muito mais coisas do que a gente pensa e imagina. Deixa eu ver aqui, tem mais um negócio que eu queria falar para vocês. A palavra de Deus, ela fala que quando Deus criou o homem, ele deu ao homem duas funções. Essas duas funções foi lavrar e cuidar. O cuidar fala do proteger, mas essa parte eu não quero lidar muito com ela não. O lavrar é o trabalho, é o dia a dia do homem, é o sustento, é o que ele faz para poder trazer o alimento para casa. Às vezes rotinas de trabalho ali que são árduas e tal, e às vezes os filhos da gente sentem falta da gente, mas a gente faz isso sem nenhum peso, sem nenhum problema, porque a gente sabe que a gente está cuidando daquela parte que Deus deu para a gente cuidar. E a palavra de Deus, ela fala em Provérbios 24, 27, que prepara a lavoura e edifica a tua casa. Ou seja, ela fala que você tem que trabalhar, sim, mas que você também precisa edificar a sua casa. Então não adianta um homem pensar que é só trabalhar e fiz a minha parte. Não. Você vai trabalhar e você vai edificar a sua casa. Porque embora a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica a casa, o homem sábio, ele também ajuda a edificar a casa. O homem sábio ajuda a edificar a casa, cuidando da casa. Hoje, por exemplo, eu fiz um faxinão de manhã. Minha esposa trabalha sábado, eu não trabalho. Fiz um faxinão, por quê? Pensei, logo quando ela chegar, já está tudo prontinho, eu vou lá para a igreja e ela vai poder ter tempo de ficar com a minha menina, porque o meu filho foi para um aniversário, então tá só as duas lá, tá? É a noite das meninas. E assim foi feito. Quando ela chegou em casa, ela, nossa, uau, a casa tá tão arrumadinha, nossa, o banheiro cheiroso. E ainda fiz almoço. Ainda fiz almoço. Modéstia à parte, muito gostoso. Então, quando ela chegou, que ela viu isso tudo, eu me vi, com todo respeito às meninas que estão lá no fundo, eu me vi ganhando um pontinho para logo mais. Tem que ser esperto. A gente planta para colher rápido. Isso não quer dizer que você é menos homem. Isso não quer dizer que você é frouxo. Era o que meu pai dizia. Meu pai dizia que o homem não fazia nada dessas coisas. Meu pai, hoje em dia, ele mudou muito. Eu falo para vocês que hoje os netos vieram e deram uma sacudida no meu pai. Hoje meu pai é outra pessoa, é outro homem. Hoje meu pai não é aquele homem que pensa que... Quando eu falei para ele que eu ia me casar, ele ficou chateado, porque ele queria que, na verdade, o filho dele pegasse várias mulheres. Não, homem de verdade pega um monte de mulher, não fica só com uma. Mas Deus já tinha colocado no meu coração essa mulher que está comigo hoje, porque eu estava numa vida toda errada, morava no Rio sozinho, eu vivi uma vida de prostituição, de ficar cada dia com uma mulher, e eu vou falar o pior para vocês. Cada vez que eu ficava com uma mulher, eu não conseguia ficar com ela de novo, porque me dava ânsia de vômito. Era uma coisa demoníaca. Eu acabava de ficar com a menina ali, eu tinha vontade de vomitar. E aquilo ali talvez já era até o próprio Espírito Santo me mostrando assim, cara, isso não é para você. Isso aqui não é para você. Eu estava me sentindo filho pródigo, querendo comer as bolotas dos porcos. Isso não era para mim. Até o dia que eu passei na porta de uma igreja como essa. Por isso que, cara, eu acho lindo, eu acho fantástico isso que vocês fazem de ficar com um cartazinho ali fora ali. Você não deixar de louvar com a igreja, que seja com 1, com 5, com 10, com 1000. Você continuar louvando, você continuar pregando, porque eu acredito que a palavra de Deus, ela chega lá fora. Eu quero parabenizar a mídia de vocês, porque o Instagram de vocês, ele é rico, ele é recheado. Aí você fala assim, pô, mas você veio falar de internet? Eu falei, não, eu vim falar hoje do que o povo segue. Hoje em dia você não vê ninguém entregando folhetim na rua, mas o Instagram, ele é uma porta de evangelismo. E eu falo para vocês, parabéns, continuem assim, porque para mim que já sou cristão, dá até vontade de aceitar Jesus de novo, com tanta coisa linda que eu vejo vocês postando. Quase que eu aceitei Jesus aqui hoje, porque é muito bom, isso é muito importante, isso edifica. Vocês estão edificando talvez pessoas que nem daqui são, e isso é muito importante. Eu passando na porta de uma igreja dessa, desviado do caminho da casa do Senhor,
Eu ouvi a pastora pregando uma palavra sobre arrependimento e eu estava com a bermuda toda rasgada, suja, eu trabalhava no Lava Jato e eu parei do lado de fora, escondido na muretazinha, ouvindo aquela palavra e de repente a voz do Senhor falou assim: você que está aí fora, você mesmo. Aí eu olhei assim e falei: não dá para me ver não, eu não. Aí quando falou a roupa que eu estava, eu falei: opa, que isso, o Senhor é do FBI. Aí falou assim: ó, eu te quero de volta. E desde aquele dia eu voltei para os caminhos do Senhor. São 9 horas, que hora que eu tenho que parar? Hã? Pode concluir? Mais 10 minutinhos? Mais 10 minutos? Mais meia hora? E naquele dia eu voltei para o Senhor, mas eu fiz uma oração a Deus. Falei assim: Senhor, eu quero voltar a Ti, mas eu quero voltar para Ti com o seguinte propósito: me dá uma esposa, me dá uma mulher que eu vou amar, que eu vou respeitar, que eu vou ter ela todos os dias ao meu lado, na alegria, na tristeza, na angústia, no sofrimento, até que a morte nos separe tudo. E assim o Senhor, numa vigília, me mostrou a minha esposa, aquele pincher de 1,5 m, bichinha brabo, 1,5 m assim mais ou menos, não, 1,53 m, não pode roubar 3 centímetros não, que ela fica chateada, 1,53 m, só que eu via ela de costa, cabelo pretinho. E quando eu reencontrei minha esposa, que na verdade eu já tinha ficado com ela uns anos atrás, antes dela casar, ela era loira. E quando eu reencontrei ela, a gente começou a conversar pelo Orkut ainda. Talvez você nem sabe o que é Orkut. Pelo Orkut ainda, e eu veio à minha memória assim, o temor a Deus. Eu falei: cara, não é essa não, ela é loira. A que o Senhor me deu por visão, ela tinha o cabelo preto. Mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar assim: mas pensa direitinho. Há 15 anos atrás, quando você ficou com ela pela primeira vez, 10 anos atrás, quando você ficou com ela, não, foi 6 anos atrás, quando você ficou com ela pela primeira vez, ela era morena. Eu falei: ô glória. E eu estava até falando com os irmãos ali no começo que nós estamos hoje na Metodista Wesleyana há 15 anos, mas graças a ela, porque quando eu pedi ela em namoro, ela era católica, e ela falou assim: eu aceito, mas eu sou católica, não vou mudar, e você é crente. Falei: amém, pô, tranquilo, você me respeitando eu ir no culto, eu respeito você ir na missa, acabou, tudo certinho. Isso eu lá no Rio e ela aqui. Dobrei meus joelhos na frente do computador. E eu falo isso para vocês para dizer que a oração do justo, ela tem sim os seus efeitos, ela tem muito valor. Não deixem de orar, não deixem de entregar as causas na mão de Deus. Eu dobrei o joelho e falei assim: Senhor, resolve. Falei assim: isso não é problema meu não, Senhor, vai lá, toma ela. Vim para cá, fiquei 10 dias aqui no carnaval, tal. Não falei nem um segundo de Jesus. Eu não falei a palavra Jesus para ela. E quando eu fui embora, ela ficou indignada, que ela falou assim: que absurdo, esse cara vem, crente, não fala do Deus dele, eu quero ir na igreja dele para ver o que esse Deus dele tem de melhor do que o meu. E quando ela foi, ela se converteu no mesmo dia, aceitou Jesus, e Jesus já me deu ela pronta, para a honra e glória do Senhor. Gente, estou caminhando para o encerramento. Eu quero dizer para vocês que, como autoridades dentro da casa de vocês, como homens de verdade, existe uma grande diferença de autoridade e autoritarismo. Eu li uma frase que me deixou assim impactado, que quando o homem tem que gritar, significa que ele já perdeu a sua autoridade. Lá em casa a gente tem aquela questão, né? A minha esposa e eu, ela grita todo o tempo com os meninos, porque mulher é uma coisa fantástica. Tem aqueles dias de desregulagem ali de hormônio e tal, a mulher sofre muito. E a gente é sempre a mesma coisa. E a mulher grita lá, e às vezes eu chego assim, eu olho pro Miguel, eu faço só assim. E ele, ó, rapidinho, ele vai pro banheiro. Aí eu olho pra Manuela, a Manuela tá berrando lá, eu olho pra cara dela, ela para de chorar. Acabou. Aí ela olha pra minha cara e fala assim: esses meninos não me respeitam, que não sei o que. Eu falei: não, calma, porque você tá gritando muito. Quando você grita muito, você perde a autoridade. O gritar, o falar mais alto, nem sempre significa que você tem autoridade. Significa que você é autoritarismo. Em momento algum na Bíblia a gente vê que Moisés, líder de uma grande nação, ele precisou gritar com o povo. Ele precisou arrancar os cabelos. Foi sempre através do comando de Deus ali. Existem muitos homens que querem a salvação da família, mas nós fazemos pouco para que isso aconteça. Então eu convido vocês a orar mais, a buscar mais, a ser referência dentro da casa de vocês, para a gente poder finalizar direitinho. Tem só uma coisa que eu salvei aqui que eu quero falar para vocês. O momento difícil, ele distrai o homem.
E quando falo o tema da mensagem, homens fortes em tempos difíceis, os tempos difíceis eles vêm para descentralizar a gente daquilo que Deus quer para a nossa vida. O tempo difícil ele vem para poder tirar a gente do que Deus tem para a gente fazer. Elias disse, tira a minha vida. Moisés disse, se é assim que vai me tratar, mata-me agora. Jó disse, maldito o dia em que eu nasci. Jeremias disse, maldito seja o dia em que eu nasci. Todos eles, por motivos e circunstâncias diferentes, desejaram morrer, mas apesar disso, eles viveram grandes vitórias. O desânimo profundo, a dor, o desespero, as tempestades não os destruíram e também não vão destruir vocês. Não é um tempo difícil, não é uma dificuldade, não é uma dívida, não é uma luta contra algum tipo de pecado que vai fazer com que você seja destruído, mas é você se acomodar em não buscar aquele que pode te ajudar a conquistar a vitória. Isso sim pode fazer com que você vença esses tempos difíceis. Tudo isso faz parte do processo. Deus tem um plano perfeito para a sua vida. Deus ele não te criou para sofrer, Ele não te trouxe à terra para que você tivesse aí dificuldades e não tivesse vitória. Lógico que teremos aflição, mas Jesus disse que se Ele venceu, nós seríamos mais do que vencedores. E eu vejo aqui nessa noite homens vencedores e vejo meninas vencedoras também. Vejo homens aqui que dispostos a edificar os seus lares. Se você ainda talvez não teve essa ideia, não teve esse pensamento, comece a amadurecer isso a partir de hoje na sua vida. Você é o maior responsável pelo direcionamento do seu lar. Se o seu lar está indo a fundo, a culpa é sua. Aí você fala assim, que isso, irmão? A culpa minha é porque você não tem feito a sua parte. Deus te colocou na sua família para que você seja ali um comandante, para que você dirija o barco da sua casa da maneira correta. Deus te colocou no seu lar para que você seja um sacerdote perfeito, para que você seja um sacerdote pleno, sacerdote que ora, que busca, que jejua pelo seu lar. Quando foi a última vez que você jejuou pela sua família? Quando foi a última vez que você fez uma consagração pelo seu lar? Comece a fazer isso a partir de hoje. Se você talvez pensa assim, não tenho feito não se sinta culpado, mas mude a sua postura a partir de hoje em nome de Jesus. Antes de vocês louvarem, eu posso só fazer uma oração rapidinho? Amém. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, temos homens aqui, ó Pai, valorosos, homens fortes, guerreiros, ó Deus, homens tementes ao Senhor, ó Pai, homens que não andam segundo os conselhos dos ímpios, mas que andam sim segundo a palavra de Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor venha estar derramando sobre a vida desses homens, ó Pai, uma unção diferenciada, uma unção de ousadia, uma unção, meu Deus, de busca pelo Espírito Santo dentro dos seus lares. Pai, que de fato eles possam estar consagrando a Deus a cada canto das suas casas, que eles possam estar orando pelos seus, ó Deus, ao anoitecer. Meu Deus, levanta os teus filhos na madrugada para que eles estejam buscando a tempo e a fora de tempo a tua presença, ó Deus, para que assim então o lar deles seja próspero, ó Deus, seja pleno. Meu Deus, em nome de Jesus, que nenhuma dificuldade, ó Pai, seja suficiente para derrubar ou abalar a fé dos teus filhos, ó Pai. Meu Deus, eu vejo homens aqui de Deus, ó Pai, dispostos, ó Deus, a te obedecer, a cumprir com o teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, derrama a tua graça, ó Pai, derrama o teu amor, derrama a tua força, derrama o mesmo direcionamento que o Senhor derramou sobre a vida de Moisés para guiar o teu povo até a terra prometida. Que esses homens, ó Pai, tenham a unção que Moisés teve, o direcionamento que Moisés teve, que eles tenham o respeito e o temor que Moisés teve para direcionar os lares dele à salvação. Pai, o nosso objetivo, ó Deus, é a grande morada contigo no céu, e que esses homens, ó Pai, venham estar sendo esses que vão guiar as suas famílias, ó Deus, à salvação eterna. Assim eu entrego esses homens abençoados, ó Pai, em tuas mãos, porque eu creio que o Senhor é o Deus das nossas vidas, em nome de Jesus. Dê um brado de glória em nome de Jesus.